tudo tem um momento certo. Eu tava nesses dias, na verdade, pensando muito sobre muitas coisas do meu futuro. Muitas coisas que eu quero conquistar, muitas coisas que eu quero ter e coisas que eu nem devia estar me preocupando agora e às vezes eu fico pensando e muitas vezes isso me atrapalha em muitas coisas, até para às vezes eu conseguir prestar atenção em alguma coisa que a pessoa está falando ou prestar em alguma coisa, né, prestar atenção no que eu tô fazendo, às vezes em qualquer momento. Enfim, essas coisas ficam na nossa cabeça. Será que eu vou conseguir o meu emprego? Será que eu vou conseguir uma pessoa no meu futuro? Será que eu vou ter uma casa própria? Será que eu vou ter um carro meu que eu vou conseguir pagar, que eu vou ter próprio? E assim, sempre qualquer coisa fica girando na nossa cabeça e a gente sempre fica pensando. E uma coisa que a gente esquece é que a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Se as coisas derem certo ou não, nós devemos sempre entregar à vontade e nas mãos de Deus. Porque a gente sabe que as coisas que derem certas, na verdade, tem que ser da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa vontade é certa, mas a vontade de Deus que é a certa e que é a correta. E tem um versículo que está no capítulo 3 e versículo 1 de Eclesiastes, e diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então, quando você fica se preocupando muito em tantas coisas e pensando no que vai acontecer, o que já aconteceu, coisas que você está vivendo agora, você tem que entender que tudo tem um tempo certo para você viver. Sabe? Não fica se preocupando nas coisas que ainda vão acontecer. Eu tô falando isso, mas não tô falando para você se acomodar e você achar que não, vai tudo acontecer numa hora certa, nada vai acontecer também agora. Não. Mas entrega tudo nas mãos do Senhor. E quando for a vontade do Senhor, o tempo do Senhor vai dar certo. Então, não fica se preocupando em coisas que às vezes você não tem que se preocupar, pensando em coisas que muitas vezes não faz sentido você se preocupar ou você pensar agora. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E isso é em cada coisa, sabe? Às vezes é um emprego, às vezes é uma prova que você vai fazer e que você quer muito passar, mas você tá preocupado, você tá pensando, meu Deus, se eu não passar nessa prova, o que vai acontecer? Meu Deus, eu tenho que passar nessa matéria, meu Deus, eu tenho que arrumar um emprego melhor. E essas coisas vão sempre bater na nossa cabeça. E um problema que muitas vezes acontece é que quanto mais a gente pensa em muita coisa, menos a gente executa as coisas. Porque quanto mais a gente pensa e vai mutuando muita coisa na cabeça, mais você vai ficando confuso para conseguir executar as coisas. Às vezes você está querendo se programar para conseguir ler a Bíblia toda em um ano, mas como você tem pensado, você tem só se programado para tanta coisa, você não consegue se organizar. Isso é um problema que muitas vezes acontece comigo, por mais que eu esteja ainda crescendo e seja nova demais, mas muitas vezes isso acontece comigo. Então eu acho que não é só eu acho que as pessoas também têm passado por isso e a gente não pode esquecer de orar. Por quê? Porque tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor. E o Senhor fala que o fardo dele é leve. Então a gente não deve ficar se segurando um fardo pesado, um fardo cansativo, um fardo que só vai ficar te desanimando. A gente tem que encontrar alegria no Senhor. Então faz assim, se organiza. Faz uma oração, entrega tudo nas mãos do Senhor da sua vida, tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins, tanto as coisas que você planeja fazer futuramente, tanto as coisas que às vezes você nem está imaginando, porque o Senhor conhece a gente e Ele sabe muito mais além que nós. Então entrega tudo nas mãos de Deus. Então faça uma oração, entregue tudo, sabe? Às vezes são preocupações, são coisas que as pessoas falam pra gente e sempre lembre que tudo tem um momento certo e um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então sempre se lembre desse versículo. E não ache que só você que está passando por essa fase complicada, que muitas vezes todos nós passamos. E uma coisa que nós todos temos que entender é que faça a sua parte e deixe Deus fazer a parte dele. Por quê? Você tem que fazer a sua parte, se organizar.
E o resto, o Senhor vai fazer. Muitas vezes a gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos. E às vezes a gente esquece de entregar as coisas nas mãos do Senhor e deixar com que Ele faça a parte dele. Então, faça a sua parte. Se organiza, sabe? Tenta se planejar. Isso serve tanto pra mim. Faça alguma coisa, escreva, sabe? Muitas vezes a gente fica pensando. E na nossa cabeça, uma coisa que minha avó também muitas vezes fala pra mim, a nossa cabeça muitas vezes não se organiza. Então escreve, sabe? Sabe? Tenta colocar as coisas em práticas no começo. Mas sempre, em primeiro lugar, entrega nas mãos do Senhor. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando a gente fala que tudo tem que ser a gente tem que deixar tudo nas mãos do Senhor. Às vezes a gente esquece de fazer também a nossa parte. Por quê? Porque como você vai passar numa prova só pedindo para Deus te ajudar e você não estudou para essa prova e você não fez a sua parte? Então, faz a sua parte, mas deixa Deus agir e fazer a parte dele. Porque tudo é melhor quando é da vontade de Deus e quando é da forma que o Senhor quer. Então, não fica ansioso, não fica com essas coisas muito na sua cabeça, porque é uma coisa muito ruim, sabe? E isso serve tanto pra mim, porque eu fico preocupada se eu vou passar de ano, no que eu vou fazer quando eu crescer, se eu vou ser uma filha boa, né? Se eu vou ser se eu sou uma amizade boa, se eu sou alguma coisa boa. E às vezes a gente fica pensando em tanta coisa, e às vezes a gente não executa. Então isso serve para muitas coisas. Tanto na parte, às vezes, mental da gente. Às vezes você tá pensando se alguma pessoa te chateou, se você chateou alguém. Às vezes você tá pensando se você vai conseguir passar alguma prova, se você vai conseguir um emprego melhor. Então, ou se você vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano, ou se você vai conseguir orar mais. E isso envolve muitas coisas. Então, entrega nas mãos do Senhor. Peço que o Senhor possa te dar força, porque não é fácil a vida de nós cristãos. Não é fácil. Mas entrega tudo nas mãos do Senhor e vai ficar bem mais leve essas coisas. Então, se for da vontade do Senhor, vai dar certo. E tudo tem que ser da vontade do Senhor. E tudo tem o tempo certo. Então é isso. Fica com Deus e até um próximo vídeo. Beijão.